Inteligência artificial na medicina. Essa é uma das maiores revoluções tecnológicas que a gente está vendo, né? Mas ela vem com uma pergunta que está na cabeça de muito profissional. A IA é uma ameaça ou é uma ferramenta? E olha, essa dúvida é super real. Gera uma ansiedade danada. O Dr. Felipe Kitamura, que hoje é uma baita referência em IA, confessou que sentiu esse medo na pele. Imagina só, ele encontra a paixão da vida dele na radiologia e de repente pensa: peraí, será que eu vou perder meu emprego para esse negócio? É exatamente desse medo que a gente parte hoje. Mas e aí? O que os especialistas, a galera que está lá na linha de frente, está dizendo sobre isso? Bom, o consenso é bem claro, viu? Aquele medo de ser substituído está dando lugar para uma outra realidade. A da IA como uma ferramenta que aumenta a nossa capacidade. A ideia não é substituir, mas sim potencializar. E o mais surpreendente, não é para desumanizar, mas pelo contrário, para ajudar a gente a resgatar o lado humano da medicina. Para a gente entender bem essa transformação, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai encarar de frente essa ansiedade da substituição. Depois, vamos abrir a caixa de ferramentas da IA para ver o que tem dentro. Daí a gente dá um pulo no consultório inteligente, tenta entender essa promessa de uma medicina mais humana e, claro, no final, a gente olha para o que o futuro da saúde nos reserva. Beleza, então. Vamos mergulhar de cabeça nisso. A pergunta é de $1 milhão. A IA vai mesmo tomar o lugar dos médicos? Olha, a resposta curta e grossa é não. E os motivos são bem lógicos. Primeiro, ser médico é um trabalho com, múltiplas tarefas. Não é uma coisa só. A IA, hoje, é fantástica em tarefas bem específicas, tipo achar um padrão numa imagem. Segundo, como o Dr. Diandro Mota bem colocou, a IA é tipo a videolaparoscopia, sabe? Uma ferramenta que melhora a habilidade do cirurgião, mas que de jeito nenhum substitui ele. E claro, tem o fator humano, a empatia, entender o contexto do paciente, tomar decisões complexas, e isso, por enquanto, é insubstituível. E essa frase do Dr. José Alencar, gente, é uma virada de chave fundamental. O medo não deveria ser da IA. O medo deveria ser de ficar para trás. O profissional que não se adaptar, que não aprender a usar essas novas ferramentas, esse sim corre o risco de ser superado. E não pela tecnologia em si, mas por outros colegas que usam a tecnologia para serem mais rápidos e mais precisos. Certo. Então, se a IA é uma ferramenta, como é que ela funciona na prática, no dia a dia? Vamos abrir essa caixa preta. O coração de boa parte da IA que a gente vê na medicina hoje é o que chamam de rede neural. Tentando simplificar bastante, como o Dr. Kitamura explicou, é um sistema que aprende meio que por tentativa e erro. Pensa assim, você mostra para ele milhares de fotos, tipo radiografias de tórax, umas com pneumonia, outras sem. E ele vai se ajustando milhões de pecinhas internas até que, bingo, ele aprende a diferenciar os padrões. É um treinamento super intenso. Então, na prática, num diagnóstico, como é que isso acontece? É uma parceria. A imagem médica entra no sistema, a IA faz uma varredura e aponta, olha, essa área aqui é suspeita. Muitas vezes, ela vê detalhes que o olho humano poderia deixar passar. Mas, a palavra final, a interpretação, considerando todo o quadro do paciente, ainda é do médico. A IA acaba sendo uma segunda opinião, só que ultra sofisticada e quase instantânea. E os números, eles comprovam que essa parceria é poderosa. Vários estudos mostram que, radiologistas experientes são ótimos e a IA sozinha também é ótima. Mas a combinação dos dois, essa é imbatível. Supera os dois trabalhando sozinhos. O Dr. Diandro Mota até citou um estudo do Google de 2019 sobre câncer de pulmão. A IA não só achou mais casos, como ainda reduziu os falsos positivos em 11%. É a união perfeita da percepção humana com a força computacional. Mas a coisa vai muito além do diagnóstico, viu? A IA está redesenhando todo o funcionamento de um consultório, de um hospital. A jornada do paciente está ficando muito mais fluida. Antes da consulta, um chatbot com IA já pode fazer uma triagem, tirar dúvidas, como a gente vê com a B2Med. Durante a consulta, em vez de ficar digitando sem parar, o médico pode finalmente focar no paciente, olhar no olho, enquanto a IA transcreve e organiza tudo no prontuário. E depois? A automação cuida dos lembretes, da parte chata da burocracia. E aqui tem um exemplo que mostra como essa otimização literalmente salva vidas. O Dr. Diandro descreveu uma solução que analisa uma fila gigantesca de eletrocardiogramas. Em vez de seguir a ordem de quem chegou primeiro, a IA bate o olho e identifica: opa, esse aqui é um infarto agudo, e joga esse caso lá para o topo da pilha. O resultado? O laudo pode sair em menos de 3 minutos. Em cardiologia, a gente sabe, tempo é músculo. E seu impacto real e imediato. Agora a gente chega na parte que, para mim, é a mais surpreendente dessa história toda.
A ideia de que a tecnologia, essa coisa fria, pode, na verdade, devolver o lado humano para a medicina. Para a gente entender essa promessa, a gente precisa primeiro encarar um problema bem sério da medicina de hoje. Estudos que foram citados nas entrevistas mostram um dado alarmante. Os médicos podem gastar até 70% do tempo deles com burocracia, preenchendo prontuário, lidando com papelada. Isso não só é uma das maiores causas de burnout, como rouba um tempo preciosíssimo que deveria ser usado para bem, para cuidar de gente, para olhar no olho do paciente, para ouvir, para examinar com calma. E aí que está o pulo do gato, que foi capturado perfeitamente pelo Dr. Eric Topol. A grande promessa da IA é justamente nos libertar dessa carga burocrática. Quando a gente automatiza o trabalho repetitivo, a gente devolve para o médico o tempo e a energia mental para fazer aquilo que só um ser humano pode fazer: cuidar de outro ser humano. É claro que esse caminho não é um passeio no parque. Tem vários obstáculos. A qualidade dos dados, por exemplo, é crucial. Se você treinar a IA com um lixo, ela vai te dar lixo de volta. A privacidade do paciente é sagrada, inegociável. E tem também o risco das alucinações, quando a IA simplesmente inventa uma resposta. É por isso que a supervisão humana, no fim das contas, é a rede de segurança que não pode faltar. E isso nos leva a essa mentalidade que é essencial, dita pelo Dr. Alencar. A IA é uma ferramenta poderosa. É como um avião de última geração, mas o médico precisa ser o piloto. Ele tem que estar no controle total, sabendo para onde está indo, conhecendo os limites e, principalmente, sabendo a hora de assumir o comando manual. A tecnologia tem que servir ao profissional e nunca o contrário. E se a gente olhar para frente, para o horizonte, o que a gente pode esperar? Olha, a revolução está só começando. A próxima grande fronteira é o que estão chamando de IA multimodal. Hoje, muitos algoritmos olham para um tipo de dado de cada vez, tipo só imagem. A IA multimodal, como o Dr. Kitamura explicou, vai agir mais como um médico de verdade, que olha a tomografia, mas também os exames de sangue, o histórico do paciente, o exame físico. Ela vai juntar todas essas peças para chegar a um diagnóstico muito mais completo e contextualizado. E isso nos leva à mudança que talvez seja a mais profunda de todas. Sair de uma medicina que reage aos problemas para uma medicina que prevê e age antes deles. Em vez de só tratar a doença depois que ela aparece, a IA vai poder analisar dados genéticos, estilo de vida e prever o risco de doenças anos antes. Aquele exemplo de prever sepse 12 horas antes é só uma pequena amostra desse futuro. Como disse o Dr. Diandro Morta, a ponte se quebrou. Não tem mais volta. Não existe a possibilidade de voltar para um mundo sem IA na medicina. Essa integração é inevitável e já está rolando. Tentar ignorar isso é ficar parado no tempo. Portanto, a discussão mudou de patamar. A questão não é mais se a IA vai transformar a medicina, mas como a gente vai escolher pilotar essa transformação. Como vamos garantir que essa ferramenta seja usada de forma ética, segura e, acima de tudo, para fortalecer a relação mais importante que existe na saúde, a do profissional com o paciente. A tecnologia já está na mesa. Cabe a nós decidir como vamos pilotá-la.